Aceleradores do Bem. Sim, ela já está aqui, Silvinha Castro, com mais uma edição do Aceleradores do Bem. Toda quinta-feira também é dia dela, deixando a nossa quinta aqui com mais inspiração. Silvia, bom dia para você. Bom dia, Carol, João, Bom dia a todos aí que estão nos escutando, nos assistindo. Bora falar de coisa boa e bora apresentar gente boa também? Bora. Hoje eu tô Bora aqui lá. com o Rodrigo Franzô. Conheci o Rodrigo no final do ano passado, né, Rodrigo? E que encontro, porque ele é um típico Aceleradores do Bem. Toda vez que eu converso com o Rodrigo, eu aprendo muito e, é claro, boas informações, boas dicas. Não pode ficar só com a gente, né? A gente está aqui para espalhar, inspirar, engajar cada vez mais pessoas. Por isso que ele é meu convidado de hoje. E eu queria que você começasse falando, né, Rodrigo, o que é a Blive, o grande fundador da Blive, a empresa que você comanda hoje e que tem causado muito impacto, né? Sim, bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Que honra primeiro, né? Falar que aprende muito comigo, eu que aprendo muito com você todos os dias. Bom, então, a Blive é uma empresa que acelera o bem, né? A gente ajuda organizações sociais a captarem mais doações. Então, um problema muito sério das organizações sociais, talvez o maior dos problemas das organizações sociais, é a falta de recurso para gerar o impacto social que ela precisa gerar, né? Que a nossa sociedade precisa tanto das organizações sociais e muitas vezes elas não conseguem gerar o impacto social que elas precisam gerar por falta de recurso. E descobrindo esse problema, a gente fundou a Blive, que é uma plataforma all-in-one, que a gente fala que é tudo em uma só, que as organizações podem receber doação por Pix, por cartão de crédito, boleto bancário, organizar seus doadores numa plataforma de gerenciamento, ferramentas de marketing. Também tem a Blive Academy, que são mais de 100 cursos para as organizações sociais aprenderem a captar doações, fazer marketing digital, enfim, fazer um gerenciamento financeiro e tudo mais, que a gente acredita que transforma mesmo a educação, muito mais do que a ferramenta, né? A gente conversa com muitos projetos aqui, né? Toda semana, eu também estou em contato frequentemente e, é claro, uma das maiores dores, né? Como o Rodrigo bem falou aqui, é a questão da doação, né? Sempre todo mundo ali fazendo a rifa, fazendo o bazar, fazendo campanhas, se virando e suando a camisa para conseguir algum tipo de doação, para manter ali as ações rodando. E nem sempre é o suar a camisa. Precisa de estratégia, né, Rodrigo? Se você pudesse dizer aqui, né, rapidamente, o que seriam as principais, assim, estratégias, as principais sacadas que os projetos precisam ter para sair dessa cultura, né, de eu tenho que correr atrás, é suado, é difícil, e não precisa nem sempre ser assim, né? Não, nem sempre. A maioria das vezes que a gente vê... Tá bom assim? Tá ótimo. A maioria das vezes que a gente vê é muitas organizações. É a pessoa que trabalha demais, achando que quanto mais ela vai trabalhar, quanto mais ela suar a camisa ali, mais dinheiro ela vai conseguir arrecadar para o projeto social dela. Meu avô falava uma coisa comigo que eu sempre guardei, que é quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro, né? E é mais ou menos por aí. É muito mais importante para a organização social dar um passo atrás e ver a big picture mesmo. Entender tudo que está acontecendo, e traçar os planos, traçar os processos, entender o que está acontecendo, do que de fato ela ficar o dia inteiro ali na operação, o tempo inteiro na ponta ali, suando e tentando correr atrás de recursos, que ela não tem nem tempo para correr atrás de recursos, porque ela está na operação o dia inteiro. Então é muito mais importante ela dar um passo atrás, trabalhar a estratégia, principalmente dar um olhar especial para a internet, né? Do Brasil é um dos países do mundo que mais tem pessoas online simultaneamente. Então, é por volta de 50 milhões de pessoas que passam por minuto online na internet. Então, todas as pessoas, basicamente, do Brasil estão conectadas. Então, os doadores dessas organizações sociais estão na internet. Então, eu brinco que a internet é como se fosse um grande salão, onde todos estão. Você pode conversar com qualquer pessoa. Depende da sua efetividade em encontrar a pessoa correta e do tamanho do seu megafone para ela conseguir te escutar, né? Então, a internet, obviamente, é um ponto muito importante que as organizações precisam olhar com muito mais carinho do que olham hoje, até por falta de conhecimento, muitas vezes, é o papel da Blive levar esse conhecimento também. E, obviamente, dar um passo atrás e entender da estratégia. Não dá para fazer de qualquer jeito também, porque não é tão simples quanto parece, né? Eu já levantei uma provocação aqui, que eu falo que o brasileiro, a gente tem isso muito forte, né? De falar, o brasileiro é solidário, o brasileiro ajuda. Eu tenho as minhas considerações, assim, eu acho o brasileiro solidário na tragédia, mas não no drama, né? Quando a gente fala de fome, que é uma questão que a gente vive há anos, que está ali no dia a dia, a gente nem sempre consegue mobilizar tantas pessoas, né? Mas, por exemplo, quando
tem a questão das chuvas, quando rompe uma barragem, quando tem algo muito específico. É mais no aí pontual, sim, né? Exatamente, aí é a tragédia, né, que eu digo. E aí, eu conversando com o Rodrigo, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele fala, Silvia, ninguém acorda falando, nossa, que vontade que eu tô de fazer uma doação hoje, né? Como às vezes a gente pode acordar falando, ai, que vontade de comer alguma coisa, ou ai, que vontade de comprar algum produto, né? Isso não é um desejo, mas isso pode sim virar um hábito, isso pode sim virar uma motivação se a gente conseguir usar os argumentos, né? Usar as estratégias corretas. Então, eu achei muito interessante trazer o Rodrigo aqui para dar mais visibilidade para esse suporte fundamental que ele está dando para cada vez mais projetos e causas, né? E aí eu ia te perguntar, na minha conversa com você, você me falou das principais causas. Tem causas e projetos que parece que arrecada com uma facilidade, e não é assim, né? Mas tem algumas causas que realmente têm mais facilidade, não é? Tem sim. É o que a gente estava conversando lá na boa, né? Então, é igual você falou, você pontuou muito bem. Ninguém acorda de manhã, né, João? Falando assim, nossa, acordei com vontade enorme de fazer uma doação. É igual você acorda, às vezes, com vontade enorme de comer um chocolate. Ou o seu pé tá doente, você fala, nossa, preciso comprar um tênis, né? Sim. A doação, existem produtos de desejo, então, sei lá, um celular, uma roupa. Existem produtos de necessidade, que são produtos que, enfim, você precisa. A minha geladeira estragou, eu preciso comprar uma nova. E a doação não é um produto nem necessariamente de desejo, nem de necessidade. É um produto extremamente... Um produto não, né? É um ato estritamente emocional. Então, ninguém acorda querendo doar. Ele precisa ser movido, emocionado, impactado. Igual eu falei, né? Impacto, emoção e racionalidade. Então, ele precisa ser impactado, emocionado e depois, racionalmente, ele conectar tudo. Então, eu costumo dizer que não é uma culpa do brasileiro de não ter essa cultura tão bem aflorada de doação no Brasil e doar normalmente em tragédias. Eu acho que o passo é um pouco mais atrás, as organizações precisam saber comunicar melhor e chegar até os doadores da forma mais efetiva e da forma mais eficaz. Então, quando acontece uma tragédia, é um pouco mais, entre aspas, simples, porque a tragédia está na televisão o tempo inteiro, está no rádio, está no jornal impresso, está na internet, está nas redes sociais, as pessoas estão sendo bombardeadas o tempo inteiro com aquela informação. Então, naturalmente, ela já foi impactada, já foi emocionada por aquilo, e quando chega uma organização social e fala, cara, você pode doar porque nós estamos ajudando esse problema que você está vendo, a pessoa só precisa ligar o racional ao impacto da emoção que ela já foi submetida ali naquele período. Então, por exemplo, você perguntou das causas, a causa animal é um exemplo muito forte disso, porque na rede social vai lá e coloca o cachorrinho todo doente, todo machucadinho na rua, e aí a organização vai lá e mostra salvando o cachorrinho e depois mostra o cachorrinho lindo, Sim. né? Ele saudável, etc. E fala assim, a gente pode salvar outros cachorrinhos com isso. Você pode me ajudar? Eu tenho um exemplo até nessa causa animal, que é sobre essa questão da comunicação mesmo. Eu morei em Macaé, no Rio de Janeiro, por quase 4 anos. E eu ajudava uma ONG lá que fazia resgate de cães e gatos. E a gente tinha essa dificuldade, realmente, de conseguir os recursos, porque são muitos animais, né? As pessoas sempre deixando e tudo. E aí, sempre aqueles pedidos, ajude a Casa dos Anjos, ajude com a doação. E aí, eu falei assim, gente, vamos tentar fazer um formato diferente. A gente começou a fazer posts como se fosse o animal pedindo ajuda. E aí, a gente contava a história, fala, olha, meu nome é, né? Aí, botava lá, meu nome é Black e eu fui encontrado na rua, eu estava muito magrinho, alguém me abandonou, eu estava sem minha mãe, sem meus irmãos. E agora eu fui acolhido, mas eu preciso de ajuda para vacina. Quem sabe uma pessoa não quer cuidar de mim. Gente, isso fez uma diferença enorme. Porque entrou nisso que você falou do impacto. A pessoa se identificava com aquela história. Não, eu vou ajudar esse. E aí a gente começou a fazer isso e começou a ter um resultado muito legal das pessoas, né? Não só ajudarem financeiramente com o que a gente precisava, mas também de buscarem adotar aqueles animais ali como adoção consciente. Sim, as pessoas costumam dizer, Silvinha, para mim, assim, as pessoas gostam mais de cachorro do que de criança. Mas não é isso que acontece, né? A gente sabe que não é. Né? Porque, no final das contas, as pessoas acabam doando mais para a causa animal do que, muitas vezes, para organizações que cuidam de crianças, por exemplo. Né? Mas não é isso, é questão do impacto da emoção, é questão do momento que ela está de pegar ela e emocionar ela. E, no final das contas, transformar aquilo num ato, né? Numa conversão que é a doação. E o storytelling é poderosíssimo para isso. Então, você foi perfeito. Na hora que você falou a palavra história, foi o ponto que a gente precisa chegar. É contar histórias, é falar sobre as pessoas, sobre quem está sendo beneficiado, né? E aí eu entro num ponto aqui muito importante, que muitas vezes as pessoas doam e aí
elas se perdem ali, né? Elas não têm um retorno, elas não recebem ali uma notícia do que foi feito com a doação dela. Então, eu volto aqui a falar da importância, né? Da prestação de contas, da transparência, da constância, né? Ali de contar mais histórias, de mostrar o serviço sendo feito também, para a gente criar essa cultura, né? A gente está aqui não só para falar de conseguir mais doadores, mas a gente está falando de uma cultura de doação, uma cultura de pessoas mais conscientes da importância de se envolver mais nessas questões sociais, né? Silvia, pegando o gancho, e eu concordo plenamente com você, e aí era a minha pergunta em relação exatamente a isso, porque hoje a gente vê muita gente utilizando essas doações para roubar, né? Literalmente roubar essas pessoas, e isso descredibiliza a doação. E aí eu quero saber de você, Rodrigo, a preocupação de vocês em relação a isso e se essa transparência passa também lá pela plataforma. Com certeza. Isso é um problema muito sério. Igual a gente acaba generalizando, a gente estava até conversando sobre isso, sobre a política, né? Então, o político ruim acaba descredibilizando os bons. E eu, sinceramente, acredito que a grande maioria da sociedade é do bem e honesta. E no caso das organizações sociais, a gente vê isso muito claro. 99,99999% das organizações sociais são muito honestas, são muito idôneas, são transparentes. Só que, às vezes, a que faz algo errado vira notícia. E as que fazem coisas certas não viram notícia. Então, é igual o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem um tanto de coisa linda, só que o que vira notícia são as coisas ruins. E aí a gente acha que o Rio de Janeiro é muito pior do que de fato é, né? Se você viaja para o Rio de Janeiro, você fala, eu estava esperando uma guerra, e não é bem assim. E é mais ou menos por aí. E sobre a transparência, sobre prestação de contas, vou tentar ser o mais rápido possível, a doação não é uma coisa tangível. Então, quando você compra um tênis, você vai lá, compra um tênis, 7 dias, 10 dias, o tênis está na sua casa, você fala, meu tênis chegou. Que legal, dinheiro para lá, tênis para cá, tudo certo. Com a doação não é assim. A doação, o dinheiro vai e o que volta? O que volta? O que volta basicamente é emoção, né? E só que essa emoção ela é muito frágil, porque se de alguma forma essa emoção se tornar desconfiança, ela dissipa, quebra e enfraquece. Ela se quebra e enfraquece. Então, essa é a maior importância. Por isso que a gente dá muito valor na transparência, a geração de relatórios. Na Bliv tem tudo isso de uma forma muito fácil para as organizações elas gerarem relatórios e ter transparência. Porque o que é a sociedade, porque o que o doador tem em retorno pela doação é a transparência da organização. É ele perceber que o dinheiro que ele doou para a organização social, de fato, virou comida na boca da criança. Então, para todas as organizações que estão me assistindo aí, atenção, pelo amor de Deus, atenção na transparência. Preste conta, transparência e procure a Bliv também, né? Quem quer entender melhor como que funciona a plataforma, como que pega essa e outras dicas, fora o podcast Na Boa, né? Que dessa semana tem o bate-papo com o Rodrigo, então tá lá já disponível em todas as plataformas de streaming. Onde que encontra a Bliv? Bom, vamos lá, nosso site, né? Primeiro de todos, www.bliv.com.br www.bliv.com.br e eu vou dar uma sugestão, pode procurar a gente também no Instagram, né? bliv.oficial. Como a gente falou sobre storytelling aqui, no nosso YouTube tem uma aula gratuita para as organizações sociais aprenderem a fazer um storytelling. Então, sugiro para todos vocês irem lá assistir. Nosso YouTube é bliv.tv. Vai lá, procura o Storytelling, tem várias aulas gratuitas, não só essa, mas eu sugiro, como nós falamos disso aqui hoje, tem a aula que eu mesmo dou lá sobre Storytelling, como fazer o Storytelling legal, contar história, pedir doações através de histórias. Tá lá no nosso YouTube de graça, pode ir lá olhar e ficar à vontade. Sensacional, né? Estamos aqui, para apoiar, engajar e mobilizar cada vez mais pessoas e os projetos também, né? Lembrando que amanhã é Páscoa, Carol, tantos projetos me pedindo, Silvia, fala lá que a gente precisa de chocolate, Silvia, pede uma caixa de bombom, é só R$10. Gente, tá cheio de projeto. Só procurar e fazer a alegria de pelo menos uma criança e isso já vai ser o suficiente para amanhã, né? Fica essa dica. E até semana que vem, quem tiver mais pautas, por favor, me escrevam para aceleradores@98fm.com.br ou no meu Instagram, Silvia Castro DC. Obrigada, Silvia.